reformando uma casa dos anos 70. Uma casa dos anos 70 tem muita história para contar, porque muita vida já foi vivida por aqui. A gente começa por essa árvore maravilhosa que permeia aqui e praticamente abraça toda a fachada dessa casa. E ela é um dos primeiros dilemas do que fazer ou não fazer. Existe a possibilidade de fazer uma poda nela, deixando ela pequenininha, e existe a possibilidade de não. Já confesso para vocês que a gente já definiu que quanto menos podá-la, melhor. Ela vai ajudar a esconder todo esse monte de fio que uma cidade urbana paulista tem. Os fios são todos passando na frente da casa. E essa árvore faz com que isso fique escondido, revelando toda a beleza do que é natural. Só que a gente tem um monte de dilema para resolver aqui, porque uma casa dos anos 70 tem muita vida que foi vivida e muitas coisas para serem alteradas. E aqui a gente vai encontrar um monte de informações, coisas que precisam retirar, coisas que são legais que a gente pretende manter, coisas que não são tão legais assim. E decisões, falo para vocês, que um pouquinho é difícil de tomar. É lógico que essa casa, pela idade que tem, os portões são bem baixinhos, o que trazia para a gente aquela sensação de deixa a vizinhança ver a minha casa, deixa a minha casa aqui como um passeio, fazendo parte de toda a estrutura urbana. Mas a gente vive uma realidade um pouco diferente, onde todo mundo tem um monte de carro, onde a gente tem pressa e precisa chegar num dia de chuva. E aqui eu tenho um portão pequeno manual e um outro portão manual ali também de madeira bem antigo. E num dia de chuva, impossibilita, inviabiliza ficar para lá e para cá mexendo nesses portões. Então uma coisa é certa, esses portões serão automatizados. E com muita dor no coração eu falo para vocês que muito provavelmente essa gracinha aqui precisará ser retirada. Uma das coisas que a gente tem certeza que precisa ser mudado é a questão do poste de luz. A gente definiu que não vamos tirar a nossa bela árvore, mas a gente entende que precisa melhorar o acesso dos veículos para casa. Então a gente vai abrir o máximo possível e com isso também nós vamos tirar esse poste daqui. O que ele está fazendo aqui, né? Ninguém merece. Então nós vamos tirar esse poste daqui e levar ele lá para o canto, porque esse monte de fio que está para lá e para cá, inclusive que passa aqui na transversal aqui, passando à frente da casa toda, a gente vai tirar e vai deixar tudo isso oculto, subterrâneo. Então o poste vai para lá também. Com isso, a gente ganha um pouco mais de abertura para a entrada dos veículos. Agora, vem ver os detalhes. Ai, não dá, gente. Imagina, chegar aqui numa chuva e a pessoa ter que abrir os dois lados desse portão e depois abrir o outro portão. E aí a entrada aqui de veículo, ela é super apertada. A gente tem essa semi-rampa aqui com esses degraus. E aí tem que fazer meio que mágica. Olha o tamanho disso, é muito estreitinho, é muito apertado. Dói no coração da arquiteta, mas a gente vai ter que tirar esse canteiro desse lado. E do lado de cá, nós temos algumas possibilidades. Temos o relógio de água e temos o relógio de luz. Isso está definido, isso vai sair daqui e vai lá para outra lateral. Eu vou mostrar para vocês ali como vai ser. E a gente tem a possibilidade de tirar um pouco esse barranco, porque é basicamente um barranco, aqui em cima tem um jardinzinho, mas a gente tem a possibilidade de tirar isso daqui para melhorar o acesso dos veículos. Uma outra coisa que é certeza que a gente vai fazer, como eu disse, é mexer aqui, colocar um portão, né, automático, e conforme a gente for tirando esse barranco, a gente consegue aumentar também a entrada desse portão. Mas aí, no meio do caminho, tinha um pé de pitanga. E você faz o que com um pé de pitanga? Então, a gente está pensando bastante o que vai fazer, como vai fazer aqui. Possivelmente ele não vai poder ficar aqui, mas quem sabe a gente replanta ele em algum outro lugar da casa. São tantas coisas que podem acontecer por aqui e tantas coisas que eu tenho para mostrar para vocês. Passo por aqui, ele se dá por essa lateral também, que aí nós temos a passagem social, vamos dizer assim, né? Isso sai, lembra? Não vou ter mais isso. Então, possivelmente, essa parte da garagem, ela vem até aqui, o acesso.
E a entrada social, ela acontece aqui. E aí, aqui tem umas peculiaridades desses degraus. Os degraus de entrada, pensa, tem espelho de 30 centímetros. A gente sabe que o máximo, assim, 18 já está no limite. Então, isso precisa ser refeito, não é uma escada segura. E com isso, a gente vai fazer a movimentação dessa parte aqui, que a gente chama de jardinzinho de canteiro. Todo o piso vai ter que ser trocado. Não tem jeito. Aqui tem uma pedra, ela tá suja, mas ela tá em boa situação. Mas provavelmente sai também, a gente vai trazer o poste para cá. Então é aqui que vai ficar o poste, vai ficar o relógio de água e o relógio de luz também. Olha o tamanho de infra, de alteração que a gente tem para fazer aqui. Agora, vem comigo que eu vou mostrar todas as coisas que tem lá dentro e o tanto de coisa linda que a gente vai manter. Uma das coisas que precisam ser ajustadas é esse guarda-corpo aqui, porque ele é muito baixo, então não é seguro, né? A gente tem uma altura considerável e ele, olha isso, tudo bem, eu sou alta, tenho 1,75, mas mesmo assim é muito baixinho, então isso precisa ser trocado, ajustado e muito provavelmente a gente vai trocar também essa estética daqui. Isso daqui também provavelmente saia. E aí, tem algumas questões estruturais. Então, por exemplo, se vocês olharem esse teto aqui, ele está cheio de infiltração. Isso se dá por conta da varandinha do pavimento superior do quarto também. Essa grande janela e porta, porque ela é uma porta, esse lado aqui ele é fixo, funciona como uma janela basculante. Isso daqui é uma porta. A gente também quer mexer nisso. Provavelmente a gente troque essa estrutura, né? Essa esquadria aqui, que no caso é de madeira, provavelmente a gente troque por uma mais moderna, mas mantendo todo esse vão. Isso é uma coisa também a ser pensada, mas uma coisa que é certo é tirar isso daqui da frente, porque é só uma moldura de madeira e ela já tá muito... tá meio sem sentido, sabe? Então a estética dela não tá bonita, então esse aqui com certeza... Isso daqui sai. Obra é coisa que não falta aqui pra fazer, né? Olha essa parede, gente, tá descascando assim, ó, na mão. Olha, areia, 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 areia. Tudo isso precisa ser arrumado. Essa porta, ela vai ser trocada também. Uma coisa que não agrada tanto é esse arco. Acredito que vai ser uma linha mais reta mesmo. Essa lajezinha aqui, ela foi construída depois. O projeto original dessa casa não é exatamente a planta como está aqui. Então já construíram de uma forma diferente do que foi aprovado. E repara os tijolinhos de vidro? Voltou muito isso, né? É muito engraçado como a arquitetura é tipo moda, as coisas voltam em releituras diferentes. Que é para garantir um pouco de iluminação nesse corredor todo. Parte interna eu já mostro para vocês daqui a pouquinho. Esse acesso aqui, na planta era um pouco diferente, ele fazia um U aqui, a lavanderia ela era maior. Da forma que foi feita, a lavanderia ficou meio que um corredorzinho. Essa daqui já é uma parede que dá na cozinha. E aqui literalmente seria a lavanderia na planta original. E foi construída assim. Essa lavanderia ela vai sair daqui. Uma das coisas que incomoda na casa é o lavabo, que seria embaixo da escada, e ele é inclinado, é estranho. Então, muito provavelmente o lavabo venha pra cá. E esse revestimento ele é fofo. Tem uma rosinha, eu não sei o que a gente vai conseguir manter de revestimento, tentar reaproveitar, não sei se vai ser possível. Mas, vamos ver. Aqui é a entrada da cozinha. A gente não sabe ainda como vai ficar essa questão da descida aqui. Vou mostrar para vocês como é a escada aqui nessa parte que é lá atrás é um quintal, mas talvez a gente mexa essa porta um pouquinho para frente para melhorar a descida desses degraus que são bem irregulares. E aí, abrindo essa porta, nós temos acesso ao quintal. E começamos com os pequenos detalhes arquitetônicos. Um pequeno espelho de 30 centímetros. Essa escada é totalmente irregular, é muito desconfortável. Olha isso, a angulação que fica a perna para descer isso daqui. Tá com problema estrutural aqui, que tem um trinco de fora a fora, de qualquer maneira a gente precisa mexer. Isso daqui também me parece meio estrutural, porque ele pega a lateral toda e essas casas elas são geminadas. Do lado de cá é um muro com o vizinho, do lado de lá é parede mesmo da casa com o vizinho. Então, a gente também precisa fotografar a casa do vizinho antes de começar a reformar, porque se aparecer trinco lá, a gente tem que se responsabilizar. E se já tinha trinco lá, e a culpa não é nossa, mas
É bom, fica a dica. E aí nós temos, assim, muitas possibilidades aqui. O que fazer e o que não fazer. Primeiro, a gente pode começar a escada mais internamente, lá de onde é a cozinha, e descendo e ajustando as alturas dos degraus, porque embaixo é um barranco. Podemos ajustar as alturas dos degraus e virar a escada em L. Podemos tirar toda essa terra aqui, porque aqui nós temos uns 50 centímetros de desnível e nivelar toda essa área com a garagem. Porém, temos uma questão importantíssima. As casas são geminadas, então eu não sei aonde começam essas sapatas, eu não sei se eu tirar essa terra vai mostrar as sapatas, as estruturas dos muros. Como é que a gente faria isso? Ou a gente começa fazendo como se fosse uma contençãozinha para dentro, que aí eu vou perder uns 15 centímetros no perímetro todo, e aí não mexo no muro do vizinho. Ou eu derrubo esse muro e começo do zero. Então são várias decisões que a gente precisa tomar e entender financeiramente se isso faz sentido. Também temos a opção de, nivelando, transformar isso daqui, que é tipo um quartinho, num espaço gourmet, que ficaria bem legal também. É uma possibilidade. Porém, temos outra possibilidade. Porque as pessoas pegam uma casa com quintal e elas querem inventar um monte de coisa. Então, qual a outra possibilidade? Que aí é bem viagem mesmo. Fazer uma piscina aqui, mas e o custo? E o bairro, o investimento? Compensa, não compensa? Que tipo? Escavando, deixando a terra na altura que está? O que fazer com isso daqui? Outra possibilidade, fazer a churrasqueira nessa parte, porque, né, brasileiro, gente, precisa de churrasqueira, né? Não dá, churrasco é item necessário. Fazer a churrasqueira aqui embaixo, em cima, fazer tipo edícula, porque quem vai morar aqui gosta de arte. E aí, por que não deixar um espaço para fazer, né, as coisas artísticas todas? E tudo que vocês estão enxergando precisa definitivamente ser demolido, porque é muito velho, não está nas condições legais para serem mantidos. Eu acho que no passado aqui devia ser grama. E aí inventaram de botar esse piso muito feio aqui embaixo. E aí depois ainda fizeram toda essa estrutura mais feia ainda aqui em cima. Ou seja, entulho. Dá-lhe 2 caçambas de entulho só para tirar esses trecos daqui. O gás está aqui, que eu mostrei para vocês lá no corredor, que era lá em cima, e tá aqui, que eu também não sei aonde a gente vai colocar esse gás. Se a gente coloca um painel fotovoltaico, se a gente põe uma entrada para um gerador fluido, mas tem um eletricista super, hiper técnico que vai ajudar a gente nessas questões e eu vou filmar ele explicando para vocês também. Eu vou mostrar a parte interna da casa, eu vou mostrar a garagem. Segura aí, que tem coisa. Bom, aqui é a garagem, como vocês podem ver, eu já abri o portão, porque, gente, olha, não tinha como, entendeu? Abrir isso aqui ao vivo, não dava. Esse piso, eu acho que não tem jeito, ele vai precisar ser trocado. Ele tá bem ruim. E aí nós temos esse revestimento, impressionantemente, ele tá legal, não tá soltando, apesar de a gente ter uma infiltração que vara aqui de ponta a ponta, ele tá bem legal. Desconsidera esses entulhos que a galera deixou. Já pra cá, a gente tem, aqui atrás é um barranco, porque temos o corredor superior, que dá 1 metro. Então aqui tem 1 metro de terra pra dentro. Eu sei que dá pra gente, de repente, abrir aqui e criar tipo um depósito. Acredito que por conta dessa terra tá tudo estourando esse revestimento, tá muito ruim. Aqui já tem parte que foi mexida, ó. Tá vendo? Oco. Então isso aqui, de fato, vai precisar ser trocado. E aí com isso, muito provavelmente, tira esse daqui também. Apesar de ele estar numa condição melhorzinha. Olha como é grande essa garagem. Aqui nós temos um banheiro que definitivamente não dá para ficar como está. A gente precisa fazer uma reforma 100% nele aqui. E uma coisa engraçada, tá vendo aqueles 2 buracos ali no teto? Que é uma ventilação forçada ali. Eu vou mostrar para vocês no corredor superior, tem 2 ralinhos convencionais na parede que sobe essa tubulação aí. Aqui, o outro espaço que seria tipo uma cozinha, sabe?
E aí seria, acredito que a ideia era uma cozinha para atender aqui a área do quintal, que a gente também vai mexer 100%. Ai, que fofinho esse revestimento! Muito bonitinho! Será que a gente consegue manter alguma coisa desse revestimento? Vocês viram que tem uns diferentes, né? Vamos ver o que acontece nessas demolições, se a gente consegue reaproveitar em algum lugar. Já pensou que legal? Esse daqui desenhadinho também com marrom meio mostarda? Quem sabe, né? E aqui é a sala. E, gente, esse chão é uma obra de arte, né? É um taquinho e o recorte dele é feito como se fosse uma marchetaria mesmo. A gente tem ele em paginação separada, assim, diferente, né? Uma de um sentido, outra de outro. E aí eles colocaram esse triângulozinho numa madeira mais clara aqui no meio. E é tão bonito, e é lógico que esse piso vai ser preservado, né? Não tem como arquiteto não se apaixonar por um piso de madeira. E ele tá tão perfeito, ele tá muito bom. Todas essas marcas, tudo isso vai ser tirado, vai ser lixado. E a ideia é passar um verniz fosco. Sem ser esse verniz brilhante, deixa ele mais fosco, mas ele totalmente renovado. A sala tem um pé direito bom, então a intenção aqui não é fazer forro de gesso, se possível, mas uma demanda da casa é colocar ar condicionado. Então a gente vai estudar como faz isso e deixa de uma forma bonita também. Essa moldurinha de conchinha, isso vai ser tirado. Esse rodapé precisa ser trocado, é necessário. A gente tem aqui um elemento que eu não sei, talvez a gente realmente tire, porque a dúvida grande se essa porta, essa estrutura de madeira vai ser mantida ou não, porque de fato ela precisa de grandes reparos, então eu não sei se compensa esse investimento de reparo ou colocar uma nova. Se colocar nova não vai ser de madeira, talvez seja algum PVC, alguma coisa nesse sentido. E a gente tem isso daqui, gente, olha... Oh, tá vendo? Tá tudo emperrando. Mas isso daqui é uma pantográfica. Sabe aqueles elevadores antigos, né? E ó, é um charme isso daqui. Então, a gente não sabe se essa estrutura fica ou não. É uma grande dúvida com relação ao custo de fazer as manutenções, deixar isso daqui realmente usual ou colocar tudo novo. Uma certeza é que não teria forro, para a gente não perder o pé direito da casa. Então isso é uma grande certeza. Para cá, nós temos a escada que dá acesso aos quartos. Essa subida da escada, ela é bem ruim. Só que o investimento em escada para fazer troca de tudo seria um investimento muito alto. Então, de fato, a escada vai estar aí. Essa pedra vai ser mantida? Não sabemos ainda. É uma grande dúvida. Aqui embaixo é tipo um caixão perdido. Daria para fazer uma gaveta, alguma coisa assim. Mas a gente não sabe se ainda no projeto vai ter algo que feche aqui, isole totalmente essa escada, uma vez que esse vão é tão pequeno que não sobe, tipo assim, um colchão de uma cama de casal padrão, tem que subir pela varanda. Então, fechar aqui não seria um grande problema, porque tem outros lugares para subir os móveis. Essa textura, ela definitivamente é feia, né? Então é óbvio que ela vai sair. E para cá a gente vem caminhando para a cozinha. Tem uns cantinhos arredondados, bem bonitinhos, né, aqui na parede. E aqui nós temos o lavabo. O que acontece com esse lavabo? Cara, ele é feio. A chance desse lavabo sair daqui é enorme. E ele saindo, existe uma dúvida projetual no que faria, assim, desse espaço. De repente, um louceiro, uma adega, tiraria essa parede, deixaria em vidro, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, existe um pouco de dúvida projetual nisso também. E chegamos na cozinha. É uma cozinha ampla, cozinha de casa antiga, né? É muito legal isso. E o foco era de cor.
Você percebe que como as coisas voltam, como a arquitetura funciona, né? E as coisas começam a ser sazonais, vamos dizer assim, né? Então passa-se 1, 2 décadas e as coisas voltam, e passa 1, 2 décadas e as coisas voltam. A gente enxerga hoje muitas cozinhas coloridas, né? Verde, amarela, rosa, tudo que é cor. Estamos num momento que tem muita coisa arredondada. Então, essa casa a gente tem isso na fachada, tem isso na porta e aí temos isso na marcenaria também. E o legal dessa marcenaria é como ela foi pensada. É literalmente uma marcenaria projetada, né? Então a gente tem essas gavetinhas aqui que olha isso, gente, tudo funciona ainda. Ela não é madeira maciça, ela é um compensado formicado, né? Mas olha, ela tá assim, totalmente funcional. E a graça que é esse desenho da marcenaria acontecendo aqui. E uma coisa diferente dessa marcenaria é que tem uns pequenos detalhes que o arquiteto enxerga assim, né? A gente tem uma prateleira aqui de apoio rápido. Essa bancada é uma bancada de café, imagina. Só que, olha isso, tem uma mesinha retrátil aqui. Se dá conta disso? A gente tem uma mesinha. E além da mesinha, a gente tem 2 banquinhos. Gente, pensa, 2 banquinhos que fazem a composição da fórmica toda. Eles usaram esse tomzinho de bege com amarelo, fazendo a composição do espaço. Pra cá no armário, eles aproveitaram e fizeram um nicho decorativo. Isso é obviamente uma coisa que a gente faria hoje. Legal, né? Os armários na altura da mão e ele não vai até o teto. A leitura projetual dessa cozinha foi funcional, bastante armário, mas não precisa ir até o teto. É muito modernazinha, vamos dizer assim. E aí, olha como as coisas eram feitas para durar. Pega esse fogão. Eu tenho certeza que é o fogão original da casa, porque ó, o nicho está feito na mesma fórmica, a estrutura aqui no inox. E vocês acreditam que estava funcionando? Ele estava em uso, essa casa, apesar de parecer que não estava, essa casa estava em uso e esse fogão funcionava perfeitamente. A pessoa que morava aqui fazia bolos aqui, normal. Então é literalmente uma relíquia. E as boquinhas do fogão, gente... Sério, isso daqui tá muito inteirinho. Pra época, né? A estrutura do fogão como um todo. Aí, a gente tinha aqui que não tem mais um depurador, que lá do lado externo tem uma saída também, super vintage lá. Então, tinha um depurador que não tem mais. Só que nunca houve uma reforma nessa casa. Então, imagina que toda a infra elétrica, hidráulica, tudo precisa ser refeito. Então, a caixa de amianto, olha a situação dessa elétrica. Olha a situação, nítido, nojento até. Isso nunca foi mexido. Olha a gambiarra que fizeram aqui para ligar o interruptor. Aqui é o espaço da geladeira e as suas microportinhas. Isso daqui parece um armarinho de criança, de tão pequenininho que é. E aí a janela, que é mantida a janela original. E aí, ó, tem um botãozinho aqui. Esse sistema, ó, de abertura. Mas pensa, não é tão ergonômico, né? Eu sou alta. E pra eu conseguir acessar essa janela, eu tenho que super me inclinar aqui, né? Então, toda essa parte, tudo isso vai ser mexido. Mas tinha espaço pra lavar louça, tá bom? Olha aqui, ó. Tinha um espacinho aqui para lavar louça. Uma coisa que também existe aqui. Olha esse interfone, gente. Para nisso daqui. Muito legal. E esse vitral, que eu realmente achei ele bem especial. A grade é bonita, ele é bem bonito e ele abre assim, ó, ao meio, que fofinho, abre os 2 lados. Esse vitral, ele vai sair da cozinha, mas a gente vai tentar colocar ele em um dos banheiros lá em cima. E aí eu vou mostrar para vocês o porquê e qual que é a ideia para o projeto desse banheiro. As tomadas aqui, por exemplo, elas são de ferro. Gente, para, isso aqui é metal. Essas tomadinhas, olha que bonitinha, elas são de metal.
Vamos ver se a gente consegue, eu não sei se a gente tem essa entrada que adaptaria hoje certinho aqui, se a gente consegue reaproveitar algumas. Mas revestimento e piso definitivamente aqui precisam ser trocados. E marcenaria, então acredito que da cozinha não fique nada. Aqui vai ser assim uma reforma geral. Essa daqui é a parede que dá no lavabo, que aí a nossa ideia é tirar esse lavabo e aí sim, de repente, fazer um louceiro, uma adega e aí fazer isso aqui em vidro, enfim, são ideias. Pavimento superior e a gente tem essa joia rara aqui no chão. Gente, que coisa mais linda esse piso. É óbvio que ele vai ser mantido, né? Eu falo muito sobre o tipo de produto que nós colocamos nos projetos hoje. Isso daqui definitivamente é um produto de um imóvel de alto padrão. Quando a gente fala de um material nobre, uma madeira assim de tanta qualidade, imagina, isso daqui é da década de 70, tá perfeito. Vai acontecer um restauro, mas vai continuar perfeito, assim, passando por gerações. Então é muito legal, porque é algo que a gente coloca em obra assim de milhões de reais, sabe? Não é obra de menos de 1 milhão que você consegue investir num piso desse. Então, de fato, é um produto que vai ser mantido. Começamos por esse quartinho. Aqui é tipo um quartinho secreto, muito doido. Tem uma lajinha aqui em cima. Eu vou mostrar para vocês que ela integra. Aqui tem uma laje que vai ali nivelada com a escada. Tá vendo aqui, ó? Aqui ele faz uma lajinha de fora a fora. E aqui vai ter uma intervenção tão grande. Por quê? A gente vai mudar tudo. Aqui no superior a gente tem 2 quartos com um banheiro social e o banheiro da suíte. Mas o banheiro é péssimo, faz um L super estranho, um banheiro encaixando no outro assim. E a gente vai mexer nisso muito. A ideia é transformar isso daqui, a gente derrubar metade dessa lajinha e transformar isso daqui num banheiro, mantendo um acesso para cá, tipo um armário. E para esse quarto vai ser transformado numa suíte. Vai funcionar como um escritório, mas a ideia é que tenha o banheiro. Aqui, ó, aqui dá para ver bem essa questão da lajinha. O que nós vamos fazer? Imagina que esse espaço está dividido ao meio e assim de comprido, como os antigos falam de comprido, vai ter um banheiro. Para lá, um armário, para o corredor, para cá, até em cima do corredor lateral, que vai avançar esse banheiro. Então, nós vamos ter um banheiro linear. 2 janelinhas ali, aquela é do banho social, aquela é do banho da suíte. 2 janelinhas de ventilação, aquela em cima da escada. Aquela ali, provavelmente a gente vai abrir mais, para levar mais iluminação natural para aquele vão. Essa daqui não vai mais existir, porque aqui a gente vai ter o banheiro. Então essa janelinha aqui não vai mais existir, tá? E aí, como é que vai entrar nesse banheiro? Vamos tirar essa janela daqui, uma vez que isso aqui virou um banheiro. Aqui vai virar uma porta. E aqui, lembra que eu falei que eu vou avançar no corredor? Aqui nós vamos abrir uma porta-balcão e esse quarto vai ter uma varandinha. Tudo bem que essa varandinha vai dar lá para outra casa, mas isso vai ajudar a gente na iluminação natural e na ventilação também. Imagina, ao invés de uma janela lateral aqui, eu vou ter uma porta-balcão e ainda vou ter o meu banheiro. A ideia do banheiro é que ele tenha janela dos 2 lados, para a varandinha que é para cá e para o corredor que é para lá. Então vai fazer uma ventilação cruzada, vai ser um banheiro super ventilado. Isso é bem legal. Deixa eu aproveitar e falar da porta. Essas portas, elas são de madeira maciça. Só que eles folharam por cima, tá vendo? Ó, foi feito um folhamento com lâmina de madeira mesmo, tá vendo? Ó? E aí, isso aqui vai precisar mexer. A ideia é manter essas portas, mas possivelmente não, é certeza, né? Acho que a gente vai ter que arrancar essa lâmina, dá pra tirar essa moldura e reaplicar, ou aplicar uma outra, e aí a gente vai ver se vai laquear, não sei ainda, a gente não tem certeza sobre isso, mas possivelmente essas portas vão ser laqueadas de branco, muito provavelmente. E aí, como a gente está fazendo uma reforma muito grande, essas intervenções elas são possíveis, porque a gente vai restaurar piso, vai restaurar tudo. Lixa, deixa tudo, tipo assim, na casca, assim, e aí faz o restauro, uma laqueação por cima. Aí fica um serviço, assim, bem de alto padrão mesmo. E aí o corredor de acesso para o outro quarto, que também vai ser transformado em uma suíte.
Esse quarto ele é um pouco maior porque nós temos esse corredor, né? A área que seria o corredor. Então a ideia é abrir aqui nessa parede para ter acesso ao banheiro. Vai ser um banheirão linear. E aí ele vai avançar lá na frente e aquela ideia de fazer uma varanda. Então fazendo uma varanda a gente tira daqui essa janela e abre o espaço para uma varanda. De forma geral, olha o tanto de infiltração que tem aqui e de problema que tem para ser resolvido. Isso daqui é tipo assim, tá vendo esses rebites? Tem uma estrutura de madeira por baixo. Eles só repicaram de alumínio e trocaram o meio. Mas a economia é muito besta, né? Porque no fim das contas, imagina, tá entrando água aí, infiltrando, estragando tudo. Troca moldura, troca rodapé, faz cortineiro, uma iluminação bonita. E aí é uma mudança assim, 100%. Gente, essa casa ela não tem tomada de 3 pinos, vocês têm noção? Tudo tomada de 2 pinos, nem tem mais equipamentos dessa forma. Vamos ver o quarto maior, a suíte, e o banheiro, para mostrar para vocês a loucura que é a planta desses banheiros. Oi, vindo de Nárnia. Essas entradas desses quartos antigos, né? Eu falei pra vocês que a planta do banheiro era um L meio louco, um L que encaixava em outro. Então, gente, até aqui é o banheiro social. Aí aproveitaram isso aqui, ó, que dá mais de metro de armário e armário até o final. Armário até o final. Vai tirar esse armário, não é madeira maciça, tá, gente? É um compensado. Só essas bolachas de madeira aqui, não sei se vai dar pra usar pra alguma coisa, mas esse aqui tem que sair, não tem jeito. O piso é o mesmo, mas, gente, esse piso, ele tá muito detonado. Mas nós temos esperança e sabemos que ele aguenta o tranco, então ele vai ser todo lixado. Essa parte aqui da entrada tá bem ruim, essa parte. Aqui eu acho que não tem nem como lixar, arrumar tal. Aqui talvez a gente faça uma intervenção diferente, colocando uma soleira, alguma coisa assim. Aproveitando, vamos ver por aqui. Essa varandinha tá infiltrando tudo lá embaixo, então a gente precisa trocar esse piso. Gente, tem condição esse guarda-corpo? Nenhuma, né? Perigosíssimo. Então isso daqui também precisa ser ajustado. Daqui dá para vocês terem uma visão do fio. Já tá meio tarde, mas não sei se vai dar para enxergar, mas ó, esses fios que atravessam aqui toda a casa e vão até lá, a gente quer tirar aquele poste de lá, levar pro canto. E olha a beleza dessa árvore, não dá para tirar, gente, essa árvore branca. Mas esse fio sai. Essa porta sai, vai precisar ser outra de qualquer forma e tirar esse arco também, que é o mesmo desenho que tem lá embaixo, que vai sair. E aí, nós temos a curiosidade, né? Então, é tipo assim, ó, uma passagem secreta. E nessa passagem secreta é o banheiro. Olha que confortável, super confortável. Tá muito detonado isso daqui. Então vai tipo ser 100% refeito, tem que tirar tudo. Olha isso aqui, gente, tudo detonadaço. E o banheiro também. Então, aqui internamente é tudo muito apertado, é desconfortável. Olha isso, é muito desconfortável. E ele faz assim e uma viradinha pra cá. E aí o banheiro de lá encaixa assim também. Ele faz um L assim. Isso é esse detalhe aqui, ele é o box do outro banheiro. Então, qual que é a ideia? Demolir esses 2 banheiros, transformar em um banheiro só, linear. E aí, tipo assim, daqui pra lá, virar quarto. E aí a gente vai fazer alguma coisa com o piso do quartinho, um piso diferente, mas a gente não vai tirar esse piso. Então, de alguma forma, a gente vai fazer uma recomposição, mantendo o que é legal da casa, mas tem coisa que definitivamente não dá pra gente manter. Agora vamos ali ver o banheiro social para vocês entenderem um pouco melhor essa questão do L que se encaixa um banheiro ao outro. Esse daqui é o nosso outro peculiar banheiro que não vai mais existir. Então, qual que é a ideia? Demolir o outro banheiro, demolir esse banheiro, começar por aqui a suíte. Então, aqui vai ser fechado, essa suíte começa por aqui, acaba aqui, vai ter um banheiro linear. Essa parede aqui, toda essa parte do guarda-roupa, nada disso vai existir, então vai ganhar mais área para o quarto, vai ficar bem legal. Não está definido ainda o que vai ser, um closet ou não, outra coisa que não está definido ainda, se vai pôr banheira ou não. Então tem muitas definições para acontecer, então tem a possibilidade de colocar uma banheira aqui, mas não é certeza dessa possibilidade.
E aqui, ó, é o grande L que eu falei pra vocês, ó. Ele faz aqui uma viradinha e aqui ele fica mais comprido. Essa alvenaria maravilhosa no esquadro. O revestimento é bonitinho, mas de fato não vai dar pra mantê-lo. Então é uma reforma muito grande. Gente, olha isso aqui. Tem uma luminária aqui. Deixa eu até arrumar meu cabelo, ó. Espelheira funcionando. Tem uma luminária aqui. Ai, que medo de sair uma barata. Meu Deus. Jesus! E agora, se eu soltar isso uma barata, eu vou gritar, hein? Ai, meu Deus. Não mexe não, tá? Não mexe não. Meu, tem um interruptor aqui no negócio. Mas eu tô com medo de ligar. Não sei nem se tem lâmpada aí. Ai, tem uma lâmpada. Tem uma lâmpada ali dentro. Enfim, tecnologias do mundo moderno. Meu, imagina como isso aqui... Tem uma lâmpada e uma tomada, tá? Essa tomadinha aqui de secador. Deixa eu ver se acende. Não. A lâmpada deve estar queimada. Muito diferente. E aí, você compraria uma casa dos anos 70? Você toparia uma reforma desse tamanho? Ou você pularia fora dessa reforma como um todo? O que você manteria nessa? Você manteria o piso? Eu manteria o piso, com certeza. Mas e você? Você manteria o piso? A estrutura da casa é suficiente? Você teria coragem de fazer tantas mudanças? Ou você é daquelas pessoas que falam assim, meu, derruba tudo e isso aqui não serve mais de nada, é muito velho e já era, eu prefiro tudo novo. Divide com a gente, conta aqui nos comentários o que você faria, deixa uma mensagem, uma dúvida, uma pergunta, um questionamento, fala que eu te respondo como arquiteta e nos acompanhe, porque tem tanta coisa legal para acontecer esse ano e tem tanto conteúdo rico que vai ser produzido dessa casa aqui para vocês. Esse é só o primeiro episódio.